Oi pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo aqui para o canal. Minha ideia hoje não era falar de lagarto ou de confiança, né? Até porque, como vocês que acompanham viram, né? Eu estive nos comentários pela seleção do rádio da Peripe FM de Confiança 2, Lagarto 2 na Arena Batistão. Gravei de lá o pós-jogo, trouxe para cá para o canal. Então minha ideia era passar por outros destaques aí da segunda rodada do Campeonato Sergipano. Mas jornalismo, as coisas acontecem, os temas se sobressaem, a gente tem que tratar dos temas, né? Lagarto está sem treinador, Alan Dotti foi embora, Bruno Silva, volante do Confiança, deu uma entrevista pesada no final do jogo e eu quero abordar esses temas aqui rapidamente. Além, é claro, de falar de alguns destaques específicos aí dessa segunda rodada que eu achei interessante de serem pontuados. Antes disso, eu peço, como sempre, para você que está nos acompanhando, que deixe o like, deixe seu comentário sobre o que você acha aqui dos conteúdos e, claro, se inscreva no canal para receber sempre os novos vídeos, ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. Eu agradeço muito a vocês pelo carinho nos comentários e pela audiência dos últimos vídeos, né? O canal ficou um tempão aí fora, eu particularmente gravei sem ter a menor ideia de qual seria a audiência, a recepção, e vocês deram um carinho muito legal aí pro canal, para mim particularmente nessa última semana. Eu fico muito, muito feliz e muito grato por essa rede muito legal de audiência que a gente vem construindo por aqui. Muito bem, então, né? O Lagarto, depois do empate contra o Confiança em 2-2, está sem treinador. Nesta segunda-feira, o clube comunicou que Alan Dotti pediu desligamento, né, do Lagarto. Lá no GE, né, da nossa equipe do Globo Esporte, em ge.globo.se, nós passamos o dia aí buscando informações e apuramos já desde as primeiras horas que o Alan Dotti muito possivelmente estaria indo para o futebol paulista, e foi o que aconteceu, né? O São Bento, que demitiu o treinador, já anunciou, inclusive nesta segunda, o Alan Dotti como seu substituto. Então o Dotti deixou o Lagarto para o futebol paulista. Não é uma novidade. No ano passado, o Alan Dotti foi treinador do Lagarto durante boa parte da primeira fase da Série D e deixou o clube justamente para ir para o futebol paulista. À época, para o Água Santa, agora indo para o São Bento. Inclusive, a nossa apuração identificou, né, descobriu a informação de que ele já havia comunicado à diretoria antes do jogo contra o Confiança que este jogo no domingo seria o seu último, né? Então já estava até de mala pronta, né? Depois do jogo já foi embora, se mandou. Assim, é importante que se diga, né? O Alan Dotti não fez nada que quebre uma regra, até onde a gente sabe de questões de contrato. Tudo que aconteceu estaria previsto que pudesse acontecer. Não existe nada anti-lei, entre muitas aspas aqui, né, nesse sentido. Mas há questões éticas, né, para a gente discutir. Só que eu acho que mais importante do que isso é o impacto que pode ter nesse começo de ano do Lagarto. Tem potencial de balançar muitas estruturas, porque o Lagarto trouxe o Alan Dotti para a temporada, um cara que já conhecia ali o clube, já foi diretor, já foi treinador, então um cara que conhecia muito bem, até administrativamente, como as coisas funcionam. Então um cara de confiança, que vem, participa de toda a pré-temporada, participa diretamente, a gente sabe como isso funciona, da montagem do elenco, organiza o time à sua maneira e com 2 jogos pede para sair e vai embora. Olha o potencial que isso tem de mexer no planejamento do Lagarto. O Lagarto vai jogar agora nesse meio de semana contra o Guarani, uma grata surpresa desse campeonato no Barretão, muito possivelmente ainda sem um treinador definido, vai puxar alguém ali da comissão para comandar. E depois, quem vai ser esse treinador? Que vai chegar já com 1/3 da primeira fase finalizada, que vai chegar tendo que trocar pneu com o carro andando, conhecendo um elenco qual ele não montou. Obviamente, em algum momento ele vai pedir peças, mas como que vai ser essa dinâmica, né? De pedir peças para um elenco com o qual não foi ele que montou, como é que vai ser isso? Enfim, é complicado, né? Mas é uma grande pena para o Lagarto, porque realmente, né, um trabalho que se consolida, vai sendo montado aos poucos e de repente, por uma opção do profissional, é desmantelado. E aí você vai ter que recomeçar do zero, mas sem uma pré-temporada dessa vez para dar tempo para o novo treinador que vai chegar. Então, isso é muito complicado, né? O Lagarto que, apesar dos pesares, fez 2 boas partidas, seja contra o Falcon, seja contra o Confiança, pecou muito, eu já falei até no pós-jogo,
em erros defensivos nos 2 jogos, mas mostrou potencial, mostrou boas qualidades e aí você vai ter que refazer tudo do zero. Então essa é uma notícia muito pesada, muito complicada para o Lagarto e não estou dizendo que vai dar errado, nem que vai dar certo, só o tempo vai dizer, mas que é uma notícia que abala toda essa preparação que foi feita, sem dúvida nenhuma abala. O que também abalou algumas estruturas foi, depois de Confiança e Lagarto, a entrevista do Bruno Silva, né? O Bruno Silva, experientíssimo volante que chegou para o Confiança nessa temporada, entrou no segundo tempo do jogo contra o Lagarto, não teve uma grande apresentação e estava em campo ao ver o Confiança ceder o empate ali com o gol do Rodriguinho no último minuto da partida. E depois do jogo ele deu algumas declarações bem fortes a respeito de postura e do desempenho do time. Eu vou colocar inclusive na tela, né, o print da matéria que publicamos em ge.globo.se, dando destaque às aspas, lembrando até para dar o crédito necessário e devido, foram entrevistas de rádio depois do jogo, a Peripé FM estava ao vivo na hora, né, e pegou o áudio da entrevista, inclusive uma das perguntas foi feita pelo querido colega Ayrleson Silveira, deixar o abraço e os créditos a ele. Vou colocar aí na tela então o que falou o Bruno Silva. Primeiro a respeito do jogo, né, do desempenho principalmente no segundo tempo. Não temos que dar desculpa, a gente errou. Faltou pressionar a bola. Os caras conseguiram sair com muita facilidade. Temos que ser homens e reconhecer isso. Faltou agressividade, controlar o jogo. E aí ele completa. Quem fica com a bola está mais perto de jogar e abdicamos de jogar no final. O erro foi nosso. Fizemos um segundo tempo de merda, disse ao vivo Bruno Silva. E antes disso, ele falando sobre a postura do elenco, deu uma declaração que me chamou muito a atenção. O resultado vem para nós com sabor de derrota. O Luizinho pede para controlar. Jogador que no treino aparece e põe a cara, aqui se esconde. Temos que cobrar isso ali dentro. Esse empate tem que doer. Foi bom acontecer agora. Com o resultado de 2-1 em casa, nosso time não pode se acovardar. Vamos lavar a roupa suja lá dentro. É importante que se diga. Vestiário, ambiente de vestiário tem muita cobrança no futebol profissional. Esse tipo de cobrança é até normal. Ainda mais um jogador como o Bruno Silva, que jogou em camisas pesadíssimas do cenário nacional e vivenciou os mais altos níveis de competitividade dentro do cenário brasileiro. Série A, Copa do Brasil, Libertadores com esses clubes, né? Ou seja, acostumado a esse ambiente de pressão e de futebol competitivo. Então é óbvio que quando um jogador como esse identifica algo assim, ele vai levar isso para o elenco. Isso é normal. A cobrança em si não é algo que me assusta. O que me chamou a atenção foi na segunda rodada do Campeonato Sergipano, que é um campeonato importantíssimo pensando em calendário futuro, né, no calendário que ele dá. Mas o torcedor sabe e vai concordar comigo que não é a grande prioridade do Confiança no ano. Segunda rodada, o segundo jogo do ano, e esse nível de cobrança ser feito publicamente. Ir para a imprensa e dizer: jogador que no treino aparece e aqui se esconde. Aqui no jogo, no caso. Esse tipo de cobrança, com esse nível de detalhamento e de bronca, para a imprensa, publicamente, é algo que me chama a atenção. Porque não é algo que costuma acontecer. A gente não costuma ver os jogadores publicamente falarem nesse tom. Ainda mais nesse caso, numa segunda rodada de Sergipano. Ninguém da imprensa levantava questões internas, e eu nem estou aqui querendo levantar e falando, seria irresponsável da minha parte dizer que existem problemas, longe disso. Foi uma cobrança de postura e nada mais. Agora, me chama a atenção essa cobrança de postura vir tão forte publicamente numa segunda rodada de estadual. É no mínimo curioso, né, para a gente parar para pensar. E aí tem outro ponto. Na própria declaração que ele deu, que eu coloquei aí e li para vocês, ele fala: o Luizinho pede pra gente segurar. Ou seja, ele isenta o treinador. Treinador que foi bastante criticado depois do jogo. Eu mesmo fiz algumas críticas aqui no pós. A torcida muito desconfiada. Mas o Bruno Silva, pelo menos na entrevista, ele faz questão de tirar o treinador. Dizer: o Luizinho pede pra gente fazer o certo. Mas tem jogador que tá se escondendo. Ou seja, o recado é muito direcionado para o elenco. Para o elenco como um todo, para alguma peça específica, para algumas peças específicas. Quais? Quantos? Isso a gente não sabe.
mas que foi direcionado, foi. Qual a repercussão disso? Só os próximos jogos e o tempo irão dizer. Mas que é, no mínimo, curioso, como eu falei, pelo contexto, para mim, é algo, sim, bastante chamativo. Falando de bola e campo, tá, gente? Eu não vou conseguir, todas as rodadas, vocês sabem, porque eu já fiz esse esquema no passado, falar de todos os jogos, porque senão os vídeos ficariam gigantescos aqui. Eu vou passando sempre por alguns destaques. E aí eu quero pontuar 2 confrontos que para mim trazem destaques dentro desses confrontos positivos e negativos até agora do campeonato. O líder do campeonato é o Itabaiana, o único que venceu as 2 partidas, ganhou do Falcon na abertura da rodada sexta-feira por 2-0, um gol do Luan de pênalti, um gol do Iago, mas para mim o grande nome do jogo foi o Dione. E tem me chamado a atenção como que o jogo do Itabaiana, nesse esquema do Roberto Fonseca, passa muito pelo Dione. A partir dos 20, 25 do primeiro tempo, até ali o jogo estava muito encaixotado, amarrado, com pouquíssimas oportunidades. Quando o Dione começa a sair mais da sua posição, se movimentar, confundir as linhas de marcação do Falcon e ter espaço, aí o Itabaiana foi senhor do jogo, criou algumas boas oportunidades. O goleiro William do Falcon foi o principal destaque, né, do Carcará. E o Dione dá o passe para o Luan na jogada em que o Luan sofre o pênalti e o próprio Luan faz o gol, e depois ele cruza para o Iago, que faz o segundo gol no escanteio. O ano do Itabaiana ser produtivo ou não passa muito pelo Dione, passa muito pelo seu camisa 10. E a gente tem visto o Itabaiana, até de certa forma, nesse sentido, parecido um pouco com o do ano passado. Ofensivamente não é brilhante, não cria tantas oportunidades, mas é objetivo. Quando cria, não costuma perder. E defensivamente muito sólido. Tanto que não só tem 2 vitórias, mas tem 2 vitórias sem tomar gol e sem sofrimento. Não é que o time sofreu demais defensivamente, não. Pelo contrário. Foi muito bem defensivamente, né, nesse sentido. Passou em colo. Então, esse é um destaque positivo para mim. O Itabaiana sólido lá atrás, eficiente lá na frente, com o 10 comandando a equipe. Vamos ver, né, se o Itabaiana consegue exercer até o final essa posição de um dos favoritos, mas fato é que para quem chegava com tanta expectativa, até agora, apesar de alguns pesares, vem correspondendo bem. O Falcon, que enfrentou o Itabaiana, aí eu já não digo a mesma coisa, porque foi um desempenho para mim meio assustador. Contra o Lagarto, eu falei aqui depois da primeira rodada, não acho que o Falcon jogou tão bem, mas ele conseguiu se aproveitar de erros defensivos do Lagarto. Dessa vez o Falcon criou praticamente nada. De nota mesmo, só a finalização do Wesley na trave, mas aí já estava 2-0. Foi muito mais uma jogada individual do que algo trabalhado. Quando a régua subiu, o Falcon foi bem mal. Me preocupa do que eu vi do Falcon em relação a esse jogo de sexta, pensando na continuidade no campeonato, né? Foi um time que mostrou muito pouco, defensivamente muito frágil, deixou o Itabaiana chegar bastante. Ofensivamente também criou quase nada, um time muito... sem brio, né, em ambas as partes do campo. Assistiu o Itabaiana jogar durante boa parte do tempo. É um projeto pra gente ficar de olho, porque o projeto estagnou nos últimos anos e esse ano não sei como a banda vai tocar, mas o começo não é nada animador. E os outros 2 que eu queria destacar são Sergipe e Guarani. Se enfrentaram no sábado na Arena Bastão. Quero destacar positivamente o Guarani, que leva 1-0 logo com 4 minutos, numa cobrança de falta do Juliano Fabro. O Evinho tenta cortar e dá de nuca para trás, né, para o Marlon fazer o gol. E ali parecia que o Sergipe teria o jogo mais aberto para si, mas o Guarani fez um jogo muito maduro, muito consciente, muito bem feito mesmo. Bem postado, bem organizado, defensivamente sólido, levou perigo ofensivamente, tanto que faz o gol na reta final do primeiro tempo com o Evinho. E na minha avaliação, se você for comparar, né, bola por bola, acho que jogou mais do que o Sergipe. Óbvio que é algo subjetivo, né? Você que está vendo pode discordar. Mas eu acho que o Guarani foi até superior ao Sergipe no todo do jogo. Com a mescla muito interessante entre experiência e juventude. Do meio para trás você tem um time mais experiente, com Jacobina, com Caio, com Jefinho, com Danilo, caras já rodados. E do meio pra frente você tem a garotada, né? Você tem o pessoal que corre, né? Digamos assim. Você tem João Guilherme, você tem Henrique Nel, você tem Igor Reis, né? Vários jogadores aí que chegaram de empréstimo do Porto, onde trabalhou o Steve Almeida, né? O Porto de Caruaru, e que podem acrescentar bastante.
Olho no Guarani, olho em Steve Almeida. Eu acho que nós público, nós da imprensa de maneira geral, é importante fazermos esse meia-culpa. Muitas vezes vemos um time do interior no futebol sergipano e já fica aquela coisa, não, mas é porque joga em casa, campo difícil, calor, estado acanhado. Óbvio que tudo isso pesa, mas existem projetos, e o projeto do Guarani está mostrando um ótimo caminho. Como teve um ótimo caminho na temporada passada e vai repetindo a dose esse ano, arrancou um ponto muito valioso fora de casa, o Guarani, e que pode fazer muita diferença. O Sergipe saiu vaiado por parte da torcida e a gente voltou a ver problemas do Velho Sergipe, né? Um Sergipe que teve problemas fora de campo, com toda a questão dos ingressos, os preços altos, a campanha público zero de parte da torcida. Isso se refletiu também num público muito baixo na Arena Batistão no sábado. E dentro de campo, um time com poucas ideias, um time com pouca criatividade, que empilhou jogadores de frente no segundo tempo para tentar algo, mas para mim fez um segundo tempo péssimo. Eu gostei da coletiva do William De Matia depois do jogo, ele foi muito consciente e falou, olha, eu esperava que com 1-0 aos 4 minutos o jogo fosse se abrir e a gente fosse ter mais oportunidades, mas o nosso time parou de criar. Ele foi muito honesto e falou, olha, nosso time parou de criar, parou de jogar com 1-0 a favor em casa. Isso não pode acontecer. Eu acho que o Andrei, ali dos homens de frente que entraram, fez até um jogo ok. Né? O Juliano Fabro não conseguiu aparecer tão bem. O Lucas Mineiro teve sua chance e desperdiçou. Então foi um Sergipe que sofreu muito, ofensivamente principalmente. Criou poucas oportunidades reais mesmo de gol. E o torcedor, que ao final do jogo, parte dele vaiou o time, é importante que se diga, pra mim. Ele não vaiou pelo empate. Por mais que o empate não tenha sido um bom resultado. É porque o empate é uma gota na tempestade que o Sergipe está vivendo há muito tempo. E aí, com isso, o torcedor já saturado. Quando acaba o jogo, diante do que o torcedor viu, ele olha para o campo e pensa, meu Deus, lá vamos nós, de novo, mais um ano. E aí o Sergipe agora tem 2 pontos em 2 jogos para enfrentar na quarta-feira, no Mendonção, o Itabaiana que está 100%. Se o Sergipe perde esse jogo, ele já vai numa situação muito complicada para enfrentar o Falcon no fim de semana. Então, o Sergipe que já tem que ficar atento, buscar se reorganizar rápido e buscar pontuar bem rápido, para não deixar que a coisa exploda e vire uma panela de pressão insustentável, como a gente tem visto nos últimos anos no Sergipe. Mas o que mais me preocupou em relação ao Sergipe nesse jogo, e para mim é o destaque negativo, não foi necessariamente o resultado, mas o desempenho. O Sergipe não jogou bem, o Sergipe não convenceu, longe disso, e isso preocupa muito o torcedor, né? Mais até do que o resultado é ver o que o time não conseguiu produzir. É isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo, da análise. Tivemos outros 2 jogos durante o fim de semana, né? Os empates entre Dourense e América de Propriá 2-2 e Atlético Gloriense de Esportivo Aracaju 1-1, mas aqui eu quis focar especificamente em alguns destaques positivos e negativos, principais pelo menos para mim, dessa segunda rodada. Todos os times em algum momento, como passaram por aqui pela primeira rodada, vão continuar passando ao longo do campeonato nas análises do canal. Mais uma vez eu peço para você que está nos acompanhando que deixe o like, que deixe o seu comentário, que participe conosco, que espalhe esse vídeo a mais pessoas. Agradeço muito aí pelo carinho e pela audiência de vocês em mais conteúdos aqui no Eduardo Costa Analisa. Muito obrigado mais uma vez pela audiência de todos e todas e até a próxima. Valeu!